Saúde a igreja com a paz do Senhor, amém? Aleluia. Feliz por essa oportunidade nessa noite. Agradecer desde já ao pastor Ed pela oportunidade. Privilégio para mim poder estar aqui. Aproveitando os irmãos de pé, vamos abrir nossas Bíblias. A epístola do apóstolo João, capítulo 2, versículo 15. Primeira epístola do apóstolo João, capítulo 2, versículo de número 15. Aleluia. Glória a Deus. Capítulo 2, versículo 15. Segundo primeiro livro, na verdade, primeira carta do apóstolo João, capítulo 2, versículo 15. Quem encontrou diz amém? Não ameis o mundo, nem o que no mundo há. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Porque tudo o que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida, não é do Pai, mas do mundo. E o mundo passa, e a sua concupiscência, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Vamos repetir? Não ameis o mundo, e nem o que no mundo há. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Porque tudo o que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida, não é do Pai, mas do mundo. E o mundo passa, e a sua concupiscência, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Amém? Poder sentar. Aleluia. O apóstolo João, ele vai aqui nessa epístola, nessa sua primeira epístola, no capítulo 2, e nesses versículos que nós lemos aqui, trazer para nós um ensinamento muito importante na nossa vida como cristãos. E eu gosto muito dos ensinamentos do apóstolo João. Eu gosto interessante a forma como ele se dirige, aquelas pessoas que eram alvos da sua mensagem, como no começo aqui do capítulo 2, no versículo 1, ele chama os seus destinatários ali de filhinhos, Demonstra o amor, demonstra o carinho, demonstra o que havia no coração dele, o desejo do coração dele, que aquela mensagem chegasse ao coração dos seus ouvintes como a mensagem de um pai para os seus filhos. E ele trata com grande amor, com grande apreço, as pessoas que eram alvos da sua mensagem. Ou seja, ele realmente queria transmitir algo que fosse bastante significativo, e ele procurou fazer isso com todo o amor com o qual ele aprendeu com Jesus no seu coração, transmitir aquela mensagem para aquelas pessoas. E eu vejo que essa mensagem nos alcançou no dia de hoje, E quando eu me deparo com essa expressão filhinhos, eu sinto ainda hoje o mesmo amor como no dia em que João escreveu essa carta. E eu vejo ele falando para mim assim: ó, filhinho, Então que você também receba essa mensagem como de um pai para o filho, Onde o nosso Pai maior, o nosso Deus, está chegando aí o dia de domingo, Dia dos Pais, ele nos ama, E o amor dele tem contagiado tantas pessoas por todo mundo, Contagiou a vida dos apóstolos, de muitos irmãos na igreja primitiva, de tantas pessoas, dos puritanos, dos reformadores, de tantos ministérios, de tantas igrejas, e nos alcança no dia de hoje, porque o nosso Pai nos ama e o amor dele é infinito, Ele te ama demais, e o interesse do nosso Pai é que nós possamos
nos deleitar sobre a tua palavra, sobre os seus ensinamentos, sobre tudo aquilo que Ele tem para nós, para que nós possamos viver bem. Mais do que isso, nós possamos ter a vida eterna, para que nós venhamos alcançar a vida eterna. Pois a palavra de Deus, elas são palavras de vida, né? O apóstolo Pedro diz: para quem iremos nós? Tu tens as palavras de vida. As palavras dele geram vida em nós, vida eterna. Jesus disse assim: olha, aquele que crê nas Escrituras, aquele que crê em mim, como diz as Escrituras, o que fala? Rios de água viva fluirão do teu ventre. Porque assim como dele saía palavras de vida, quando nós cremos no Senhor, como diz as Escrituras, também através de nós, fonte de vida vai jorrar do nosso interior. E o que eu vejo aqui nessa epístola do apóstolo João é que fonte de vida está jorrando do seu interior através das suas palavras. No versículo 15 ele vai nos dar aqui um grande ensinamento a respeito de que nós não devemos amar o mundo. Ele começa dizendo: não ameis o mundo. E a primeira explicação que eu queria dar aqui é a respeito dessa palavra que ele usa aqui, mundo. Porque eu não sou tão perito para falar sobre isso, mas quando se vai traduzir, né, outras línguas, né, para a nossa língua português, é um pouco complicado, principalmente inglês, o hebraico, o grego. É difícil, porque as palavras no grego, no original bíblico aqui, cada palavra ela tem a sua própria linguagem, a sua própria tradução. Quando vai trazer para o português, uma palavra ela tem vários significados. E é o caso dessa palavra aqui, mundo. Ela quer dizer várias coisas, dependendo do lugar que ela é colocada, no contexto que ela é encaixada. Ela pode significar uma coisa, mas ela pode significar outra coisa completamente diferente. Se eu falar mundo aqui, fica muito vago, porque mundo, um vai entender de uma forma, o outro vai entender de outra forma. Ou pode se entender de outra forma. Porque essa palavra ela pode ter vários significados. Mundo pode significar, né, o cosmos, o universo, pode significar o planeta Terra. Mundo pode significar todos os seres viventes, né? Mundo também pode significar todos os indivíduos, mas o mundo também tem um outro significado, que é o significado que nós encontramos aqui nessa palavra aqui no versículo 15. Mundo aqui está falando de um sistema, de uma forma de pensamento, de uma forma de uma ideia, né, que está regendo o mundo. Se a gente for um pouquinho para frente aqui no capítulo 5 da mesma epístola de João, capítulo 5 e versículo 19, ele diz assim: olha, sabemos que somos de Deus e todo mundo está no maligno. Quando ele fala aqui que todo mundo está no maligno, ele não está falando aqui simplesmente de pessoas, porque ele também está no mundo. E então, se for generalizar aqui mundo, pessoas, ele também faz parte do mundo. Mas quando ele fala mundo aqui, ele está falando a respeito de um sistema de governo, um sistema de pensamento, um sistema de alienação que está regendo o mundo. Então ele fala: todo mundo está no maligno, toda a forma de pensar do mundo, todo esse sistema, ele é maligno. Ele está no maligno, é o maligno que está por trás de toda essa forma de pensar e de toda essa forma de governar, de reger o mundo. O pensamento que está no mundo é um pensamento que é maligno. Vamos lá. Ele diz: olha, não ameis o mundo. Quando ele fala não ameis o mundo, então, ele está falando: não ameis esse sistema que está regendo o mundo. Quando a gente vai, por exemplo, para a mesma escrita aqui do apóstolo João, no seu evangelho, no capítulo 3, versículo 16, nós vemos que ele diz: porque Deus amou o mundo. Como é que pode ele estar dizendo lá no capítulo 3, versículo 16, que Deus amou o mundo, e agora aqui no capítulo 15, do versículo 15 do capítulo 2 aqui da sua epístola, ele vai dizer que nós não devemos amar o mundo. Num ponto ele diz que Deus amou, e agora ele fala para nós não amar, porque lá ele está falando
de mundo, mas em outro contexto. Lá sim, ele está falando de mundo, pessoas, mundo, seres humanos, a humanidade. Quando ele fala em João 3,16, ele está dizendo, porque Deus amou o mundo de tal maneira, Deus amou o ser humano de uma tal maneira, que ele deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça. Mas quando ele fala aqui no versículo 15 para nós que nós não devemos amar o mundo, é justamente esse mundo que eu disse, sistema, governo, forma que está dominando o mundo. Ele fala, não ameis o mundo e nem o que há no mundo. E é interessante essa palavra aqui, né? Alguém vai dizer, eu não vou lembrar agora com precisão quem disse, que a Bíblia é mais atual do que o jornal de amanhã. Entendendo isso? A Bíblia é mais atual do que o jornal que vai ser divulgado, que vai ser distribuído amanhã. Amém? A Bíblia é muito atual. E essa palavra aqui eu vejo que é uma palavra muito atual. Quando ele diz aquilo, não ameis o mundo. E a gente vê quantas pessoas têm amado o mundo. O que é este amor? Nós precisamos entender também o que é este amor aqui. Este amor aqui fala de dedicação total a algo ou a alguém. E nós vemos que muitas pessoas se entregaram completamente a esse sistema que está regendo o mundo. Eu preciso de continuar. Ele fala, e nem o que no mundo há. E aí na parte B do versículo aqui, ele vai falar algo muito importante para nós aqui. Porque ele diz assim, olha, se alguém ama o mundo, o sistema, o amor do Pai não está nele. E aqui existe o grande problema de se amar o mundo. Porque aquele que ama o mundo, logo, o amor do Pai não está nele. Essa forma, esse sistema do mundo, eu vou falar mais dele ainda, que rege o mundo, não representa o amor de Deus. Aquilo que há no mundo, aquilo que está no mundo, e até mesmo aqueles que estão no mundo não estão representando o amor de Deus. O amor de Deus não está nessa forma de pensamento, nessa forma de conduta, nessa forma de viver. Isso não faz parte da vontade, isso não faz parte do amor de Deus. Essa forma de pensar, de viver e de agir não condiz com aquilo que é o amor de Deus. Então o amor de Deus não está nele. A gente vai ver Isaías 59, se não me engano, que ele vai dizer, olha, eis que as mãos do Senhor não estão encolhidas, nem os teus ouvidos estão agravados, mas os vossos pecados fazem divisão entre Deus e vós. Então, o que há no mundo, o que existe no mundo, essa forma de pensar é uma forma pecaminosa, é uma forma maligna, é uma forma que não agrada a Deus. E em consequência disso, existe uma divisão. Se você está vivendo, ou se você pensa em viver de acordo com os padrões do mundo, logicamente você já vai estar se colocando do lado oposto ao lado de Deus. Esse é o problema. Quem está vivendo de acordo com os padrões do mundo está se colocando do outro lado, do lado contrário do lado que Deus está. Na carta do apóstolo Tiago, capítulo 4, aleluia, capítulo 4, versículo 4, ele vai dizer assim, olha, adúlteros e adúlteras, não sabeis vós que a amizade do mundo é inimizade contra Deus? Porque, portanto, qualquer que quiser ser amigo do mundo, constitui-se o quê? Inimigo de Deus. Então esse é o grande problema. Esse é o grande ponto. Aquele que quer ser amigo do mundo, esse amigo aqui, essa amizade aqui é compactuar, viver
de acordo com aquele padrão de conduta, de pensamento, automaticamente ele vai estar se colocando em oposição a Deus. Automaticamente ele vai se tornar inimigo de Deus. Qualquer que quiser ser amigo do mundo constitui-se o quê? Inimigo de Deus. Inimigo de Deus. Inimigo de Deus. Então, esse versículo 15 aqui, ele é muito importante. Ele é muito importante. Nós precisávamos analisar esse versículo aqui sempre. E sempre refletir acerca da forma como nós estamos vivendo e nos certificarmos de que nós não estamos vivendo de acordo com os padrões do mundo, com a forma de pensar do mundo, vivendo de acordo com esse sistema que está regendo o mundo, de uma forma que nós não estamos amando este mundo, porque é muito perigoso, é muito arriscado nós vivermos dessa forma, pois corre o risco de nós estar vivendo de uma forma que vem estar nos colocando como inimigos de Deus. E às vezes a gente até quer o favor de Deus, mas agindo, às vezes até sem pensar, até sem raciocinar direito, nós fazemos e temos atitudes que são atitudes de pessoas que estão do outro lado. Estão do lado daqueles que são inimigos de Deus, pois estão fazendo as práticas que não agradam a Deus. Aí nós vamos para o versículo 16, que diz assim, porque tudo o que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos, soberba da vida, não é do Pai, mas do mundo. Vamos lá. Essa palavra concupiscência aqui pode ser traduzida também como cobiça. Então, porque tudo o que há no mundo, esse sistema aí, a concupiscência ou a cobiça da carne, o que quer dizer isso? Cobiça da carne fala de desejos, né, de pessoas que só querem satisfazer os seus prazeres carnais. Tudo que o mundo promove é a satisfação pessoal. O que o mundo prega, o que o mundo ensina, irmão, se nós achamos que nós pregamos, nós não pregamos nada. O mundo prega a todo momento. A mensagem do mundo, ela é transmitida a todo momento, em todos os lugares que você entra, o mundo sempre está pregando a sua mensagem. E a mensagem do mundo é essa: satisfação pessoal. Você precisa se satisfazer. Você precisa satisfazer os seus desejos físicos, os seus desejos carnais. O mundo é muito sensual. O mundo, ele, fugiu a palavra aqui, mas ele estimula as pessoas as práticas imorais, as mulheres a se portarem de forma vulgar, né? Aos homens a tratar também as mulheres como objeto. A mensagem do mundo, ela é pervertida, ela é decadente, ela é altamente destrutiva, pois o mundo te ensina: supra os teus prazeres. Você tem uma vontade, você tem um desejo, realiza o seu desejo. O mundo te ensina: siga o teu coração. A Bíblia diz que o coração é enganoso, mas o mundo diz: siga o teu coração. O coração fala de desejos, de vontades, de decisões. E às vezes o seu coração te pede uma coisa, mas é por causa da influência do mundo. E às vezes você faz e sai desagradando a Deus. Mas o mundo a todo momento, na mídia, nas músicas, nos filmes, novelas, seriados, tantas coisas, a gente andando na rua, em todo lugar, o mundo está sempre pressionando o ser humano a que ele venha a cair na tentação de se realizar todos os seus desejos, todas as suas vontades, que ele venha cobiçar
todos os desejos carnais. Tudo aquilo que diz respeito à satisfação dos desejos físicos. Essa é a mensagem do mundo. Essa é a mensagem que o mundo propaga. A mensagem do mundo, ela é completamente oposta à mensagem de Deus para nossas vidas. A mensagem do mundo, ela está em oposição à vontade de Deus para a minha e para a sua vida. Segundo aqui, cobiça dos olhos. Fala de acúmulo de bens. Fala de acúmulo de bens. Tudo que sabe, Salomão vai dizer isso, né? Tudo que os olhos dele desejaram, ele não lhes negou. Porque por um momento ele viveu para satisfazer os seus desejos, tudo aquilo que ele cobiçava, ele queria ter. E o mundo estimula isso nas pessoas também. Para que você seja uma pessoa que tudo que você vê, você deseja, você quer, você corre, você já tem muito, mas o mundo te estimula, você precisa ter mais, você precisa ter mais. Nunca é o suficiente. Um dia o Felipe pregou aqui e disse que há o suficiente, né? Mas o mundo ensina que a 25ª calça não é suficiente, o 33º sapato não é suficiente, né? O 5º, 6º, 10º, o 20º carro não é suficiente, a 3ª, 4ª, 5ª mulher também não é suficiente. E o mundo é assim. Você precisa ter mais, você precisa ter mais, você precisa ter mais. O mundo sempre vai dizer que você precisa de ter mais. Você tem, né, um J7, mas você precisa de ter um iPhone 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 e sabe, todos os dias vão lançando coisas novas, porque o mundo quer te estimular a você ter cada vez mais, sabe? É isso que o mundo propaga. Você precisa ter mais, nunca há o suficiente para você. Você sempre precisa ter mais. O mundo te ensina a você nunca estar contente com nada. Você sempre está ansioso, você sempre está preocupado, porque o mundo sempre está te estimulando. Você precisa ter mais. Cara, você está ultrapassado. Cara, corra atrás, cara. Sabe, não descansa, não dorme. Não dê descanso aos teus olhos. Você precisa trabalhar porque você precisa ter mais. Aí você não vive, você não curte, você não aproveita as coisas boas que Deus te deu. Aí você não vive os propósitos de Deus para a sua vida. Por quê? Porque você está preocupado correndo atrás de coisas, acumulando coisas que quando você vai olhar estão tudo entulhado e você não está aproveitando nem aquilo que você tem. Porque o mundo é isso. Eu dizia conversava com o Júlio outro dia e dizia que o diabo ele é mau, ele é perverso, tão perverso, sim, muito mais do que a gente possa imaginar, porque às vezes ele permite que ele faz com que a gente faça algumas coisas, mas ele não permite que a gente tenha prazer naquelas coisas que a gente alcança, que a gente faz. Ele quer que você faça coisas erradas, mas que você não tenha prazer naquilo. O diabo é assim. Ele só quer te usar, te sugar, entendendo? Só quer te fazer mal, só quer te causar dano. Quanto pior você tiver, melhor para o diabo. E esse é o sistema de pensamento do mundo. E é interessante, enquanto eu estava meditando nessa palavra, o terceiro ponto aqui é soberba da vida. Soberba da vida fala de vanglória, de se vangloriar, de se envaidecer, por um status alcançado, por uma posição elevada, ou por uma importância social que a pessoa possa ter. A gente está vendo agora o período das Olimpíadas, né? E repercutiu um pouquinho aí em alguns canais de esportes a respeito de um brasileiro que chegou na
acho que foi na 4ª ou na 6ª posição, e estava pedindo desculpa para todo mundo porque não conseguiu ganhar medalha. Ele falou que treinou bastante, se esforçou bastante, mas não ganhou. Por quê? Ele só ficaria contente se ele tivesse subido ao pódio. Ficaria contente se ele tivesse ganhado uma medalha. Mas é como alguém estava dizendo, só o fato dele estar ali, imagina quantos que ficaram para trás. Ele já é um vitorioso. Só dele estar ali disputando entre os melhores do mundo na sua modalidade, ele já é um vencedor. Um país onde as dificuldades são maiores como no Brasil, e ele chega lá e ainda está na frente de tantas pessoas que tinham muito mais condição, que tinham muito mais recursos para estar no lugar dele, ele também deveria se sentir um vencedor. Mas por causa desse pensamento do mundo, que só serve se você for o primeiro, ele estava triste. Porque no mundo é assim. Só é bom quem aparece, quem destaca. Só é bom quem está nos primeiros lugares. Está entendendo? O mundo ele faz assim, ele inverte totalmente a posição das coisas. O mundo ele inverte tudo, irmão. Se a gente tivesse aqui muito tempo, tivesse também a ajuda dos irmãos para a gente estar comentando junto essa palavra, a gente ia ver o tanto que os pensamentos, a forma de pensar do mundo, a conduta do mundo, ela é tão diferente, ela vai justamente de caminho contrário àquele que é o pensamento de Cristo e a vontade de Deus para nossas vidas, totalmente contrário. O mundo é deturpado dos caminhos de Deus, totalmente contrário. Totalmente contrário. E a gente precisa de entender que nós não podemos cair nessa. Nós não podemos pegar aquela forma de pensar, de viver e de agir lá de fora e trazer para dentro, para junto de nós, não. A forma que eles pensam não deve ser a forma que nós devemos pensar. A forma que eles agem não deve ser a forma que nós devemos agir. E eu digo isso aqui porque Jesus, no capítulo 15 do Evangelho de João, ele vai orar e vai dizer: Pai, eu oro por eles. Eles estão no mundo, mas eles não são do mundo. E essa palavra ela é muito profunda. Você até está no mundo, mas você não é do mundo. Ele diz: como do mundo eu não sou. Você precisa entender isso. Nós vivemos no mundo, nós estamos no mundo, mas nós não somos do mundo. Eu vejo isso, sabe como? Quando o povo de Israel estava lá no Egito. Alguns dizem que foram aproximadamente 430 anos escravizados pelo Egito. E pessoas nasceram, morreram, e outra geração nasceu, e eles viviam ali tanto tempo, e eles pensavam: poxa, eu sou egípcio. Por quê? Minha roupa é do Egito, meu calçado é do Egito, e eu moro no Egito, então, sabe, eles começaram até a querer adorar os deuses do Egito. Mas eu vejo Deus dizendo para ele: olha, vocês estão no Egito, mas vocês não são do Egito. Assim somos nós estamos no mundo, mas nós não somos do mundo. Logo, se nós não somos do mundo, a nossa forma de pensar, a nossa forma de agir, de viver, deve ser diferente do mundo. A nossa mente, como diz o apóstolo Paulo, tem que ser a mente de Cristo. O nosso sentimento deve ser o sentimento de Cristo. Nós estamos, mas nós não somos. É por isso que a igreja vai ser arrancada do mundo. Por isso que no arrebatamento o Senhor vai nos arrancar. Só vai ficar quem pertence a esse sistema, quem pertence ao mundo vai ficar. Mas quem tiver uma mente diferente, uma mente transformada, uma mente reformada, uma mente, sabe, em conformidade com a mente de Cristo, são aqueles que vão ser retirados, porque não pertencem a esse mundo. O Espírito Santo de Deus me segura nessa aqui. E eu lembro de Enoque, porque Enoque andou com Deus 300 anos e Deus tomou ele para si. Por que Deus tomou Enoque? Porque Enoque era diferente das pessoas da sua época. Ele andava no mundo, vivia no mundo, mas ele não era como o mundo.
Porque ele tinha o quê? Um relacionamento com Deus e andava com Deus. E andou tanto com Deus, sabe? Se pareceu tanto com Deus, seu lugar não é isso. Vem para mim. Eu vejo muito isso também na vida do apóstolo Paulo, né? Um homem que se pareceu tanto com Deus, andou tanto com Deus, foi tão conforme à vontade de Deus que ele teve até a ousadia de dizer assim: olha, sede meus imitadores, como eu também sou de Cristo. E quando você vai ler a história do apóstolo Paulo no livro de Atos, você vai ver, apesar de ser um homem cheio de falhas e defeitos, pois o escritor aos Hebreus vai dizer, Tiago vai escrever no capítulo 5 que até mesmo a respeito de um dos mais excelentes homens que foi o profeta Elias, vai dizer assim: olha, Elias era homem como nós, sujeito às mesmas paixões. Então Paulo também era um homem como nós, sujeito às mesmas paixões. Mas mesmo ele sendo um homem como nós, foi um homem que viveu uma vida de excelência. Porque ele não viveu de acordo com os padrões do mundo da sua época. E nós também não podemos viver de acordo com os padrões do mundo em que nós vivemos. Nós estamos no mundo, mas nós não somos do mundo. Então tudo isso aí é o que há no mundo. É interessante, eu meditando nessa palavra, que se você for pegar esses 3 pontos aqui: concupiscência da carne, concupiscência dos olhos, soberba da vida, você vai ver que isso aqui nos remete ao pecado original. Qual foi o pecado original? Aonde se originou o pecado no gênero humano, que foi lá no jardim do Éden, capítulo 3 e versículo 6 do livro de Gênesis, onde o diabo ele vai enganar o ser humano. E de que forma que ele engana o ser humano? O seduzindo através da concupiscência da carne. Vamos lá? Capítulo 3, versículo 6 do livro de Gênesis. A Bíblia vai dizer que a serpente é a mais astuta de todas as animalhas. E vendo a mulher que aquela árvore era boa para se comer. O que quer dizer isso? Concupiscência da carne. Podia acrescentar algo, era boa para se comer. Segundo, agradável aos olhos, concupiscência dos olhos, ou seja, atraiu o seu olhar. Aleluia. Terceiro, e desejável para lhe dar entendimento, ou seja, lhe acrescentaria, ela teria um status mais elevado. Tomou do seu fruto e comeu, e deu também ao seu marido. E a gente vai ver que no versículo 5 ela diz assim, a serpente vai dizer assim: olha, porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes, se abrirão os vossos olhos e sereis como Deus. Olha o pensamento do mundo. Isso aqui é um ponto importante. Sereis como Deus, sabendo o bem e o mal. Esse sereis como Deus aqui, ele é muito terrível. Sereis como Deus. Trazer esse pensamento aqui para o ser humano é muito complicado. Nós vivemos num mundo hoje onde muitas pessoas têm esse tipo de pensamento. Porque a pessoa que pensa que ela é como Deus, ela precisa de Deus? Ou ela acha que precisa de Deus? Não. A pessoa que vive de acordo com os padrões do mundo, que foi enganada, foi seduzida pelo mundo, ela chega ao ponto de pensar que não precisa de Deus. Ela é autossuficiente. Ela é autossuficiente. Ela pensa assim: não preciso de Deus. Porque esse pensamento aqui, que tem origem lá no Jardim do Éden, ou seja, o pai desse pensamento aqui, que é perverso, que é mentiroso, é o diabo. Ele
levou o ser humano a viver como inimigo de Deus, contrário a tudo que é de Deus. E automaticamente ele pensa: eu sou autossuficiente, eu não preciso mais de Deus. Mesmo sendo criado, mesmo tendo sido feito por Deus, o ser humano agora acha que não precisa, que não depende de Deus. E tinha uma palavra que eu queria até ministrar hoje, mas o Espírito Santo de Deus colocou no meu coração essa palavra, que era sobre humildade, que vai justamente ao contrário disso que eu estou falando aqui. Porque a verdadeira humildade é você reconhecer quem você de fato é, as limitações que você tem e a dependência que você tem de Deus. Isso é a verdadeira humildade. Isso é a verdadeira humildade. É você reconhecer acima de tudo que você depende de Deus. Sabe? E o mundo te ensina: você não precisa de Deus. É por isso que as portas das igrejas estão abertas, sabe? É por isso que nós pregamos, que nós falamos para as pessoas e parece que elas têm comichão nos ouvidos, parece que o coração delas está endurecido e elas não conseguem reter a palavra de Deus. Por quê? Porque o mundo disse para elas: você não precisa de Deus. Você não precisa de Deus. E quando nós pregamos, quando nós falamos para elas, elas nos acham bobos, idiotas. E elas não acreditam, porque elas foram instruídas, elas foram ensinadas. Mentiram para elas dizendo que elas não precisam de Deus. Que aquilo que muitas das vezes nós buscamos em Deus, o seu próprio braço, a sua própria força, o seu próprio conhecimento, a sua própria sabedoria, o seu próprio eu pode ser capaz de ir lá e conseguir. Só que as pessoas se esquecem de que Deus nos dá saúde, Deus nos dá o ar que nós respiramos, Deus ele nos deu a vida, tudo que temos e tudo que somos é por causa dele. E se nós vivemos como diz o apóstolo Paulo, quer comamos, quer bebamos, façamos qualquer outra coisa, que nós possamos fazer tudo para a glória de Deus, pois este é o motivo para o qual nós vivemos. Em tudo dai graça, porque essa é a vontade de Deus. Nós vivemos para isso, para glorificar o Senhor. Só que o mundo mentiu para elas. O mundo seduziu elas e enganou elas, dizendo: você não precisa mais de Deus. Aqui você tem o que você precisa. Aqui você tem o que você precisa. E a gente vai ver que o diabo ele vai usar a mesma estratégia com Jesus na tentação, depois de Jesus passar por aquele período de jejum de 40 dias e 40 noites. A Bíblia diz que ele vai ser tentado pelo diabo, e o diabo vai tentar ele nessas 3 áreas. Vai tentar enganá-lo, oferecendo ele prazeres carnais. Vai tentar enganá-lo, oferecendo a ele bens, riquezas, poder. Vai tentar enganar ele lhe dando status. Mas pela palavra de Deus, Jesus vai vencer o diabo, dizendo para ele assim: olha, nem só de pão viverá o homem, ou seja, nem só de satisfazer os seus prazeres carnais o homem vive. Você não precisa de, sabe, só de satisfação pessoal para você viver. Você não depende, sabe, de suprir só as suas necessidades carnais para você viver. Você não vive só de sexo, você não vive só de comida, só de bebida. Não é só disso que você precisa para viver, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus, disso viverá o homem. Disso viverá o homem. Aí ele vai dizer aqui no versículo 16, para nós finalizarmos, 17, ele vai dizer: e o mundo passa, e a sua concupiscência,
Mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Esse sistema que é falido, ele passará. Ele vai perecer. Ele vai desmoronar, ele vai ruir, ele vai ser destruído. Mas aquele que faz a vontade de Deus, este permanecerá para sempre. Eu te pergunto, qual é a vontade de Deus? Qual é a vontade de Deus? E esse é o ponto. Esse é o ponto. Nós falamos aqui muito a respeito da forma de pensar do mundo. Na verdade, essa é a vontade do mundo. Tudo isso que nós falamos. Mas, em oposição a isso, um contexto totalmente oposto a isso, nós temos e nós vemos a vontade de Deus. Como eu disse, se nós tivéssemos aqui muito tempo, nós ia falar muito a respeito de momentos em que nós vemos a vontade de Deus e nós vamos ao contrário, os ensinamentos e os pensamentos ao contrário da vontade do mundo. Mas a gente vai encontrar a vontade de Deus nos mandamentos, né? Que a vontade de Deus é que você não mate, que você não furte, que você não minta, que você só o adore, que você honre os seus pais, os seus superiores. A gente vai ver ali nos mandamentos a vontade de Deus. Porque o mundo, ele prega exatamente o contrário a tudo isso. A vontade do mundo é que o homem se corrompa, o homem se destrua, o homem se prostitua. E a vontade de Deus é totalmente o contrário a essa, é oposta a essa. A vontade de Deus é que você se preserve, que você se santifique, que você se purifique, que você se guarde para Ele, que você viva, sabe? Não dependente dessas coisas. O mundo prega status, poder, quem é o primeiro é o melhor. Mas a Bíblia diz, olha, se você quiser ser o primeiro, sirva a todos. Quem quiser ser o primeiro, será o último. O próprio Jesus vai demonstrar humildade lavando os pés dos seus discípulos. Ele vai dizer, assim como eu fiz com vocês, vocês deverão fazer uns com os outros. Humildade. E o mundo não prega isso. O mundo prega que, se preciso for, você tem que puxar o tapete do outro, você tem que passar por cima do outro, você tem que pisar no outro, mas você tem que chegar. Você tem que ser o melhor. No mundo você não precisa amar ninguém. Mas a vontade de Deus é que você ame as pessoas. Porque o maior dos mandamentos é o amor. Toda a lei e os profetas se resumem no amor. Essa é a vontade de Deus. Eu poderia ficar aqui horas e horas até, né, falando a respeito do amor de Deus, da vontade de Deus. O apóstolo Paulo, livro de Romanos capítulo 12, versículo 2, parte B do versículo, vai dizer assim, olha, que a vontade de Deus ela é boa, agradável e perfeita. A vontade de Deus é boa. A vontade de Deus, ela é agradável. E ela é perfeita. E isso não significa que, às vezes, você não tenha que passar por algumas dificuldades na sua vida. Eu digo o seguinte, que tem coisas que Deus não faz, mas Deus permite. A gente sabe que a vontade de Deus é boa, é agradável e é perfeita, mas nem sempre é fácil. É difícil, às vezes. Para cada um Deus tem uma história diferente. Ninguém vai viver ou vai passar pelo mesmo caminho que o outro. O caminho que o pastor é do pastor não significa que eu vou passar pelo mesmo caminho que ele. O pastor já está velhinho aí, né, pastor? Está mais de 60? Brincadeira. Eu estou um pouquinho mais novo, eu estou chegando lá também. Mas o caminho que ele passou não significa que será o mesmo caminho que eu vou passar. O caminho que eu estou passando pode não ser o mesmo caminho que você está passando. Alguns têm uns caminhos um pouco mais, vou dizer mais fácil, né?
mas vai pegar menos montanha, vai ter um percurso, né, aparentemente melhor. Outros vão passar por grandes dificuldades. Quando você vai ver a história dos apóstolos, né, quando a gente vê, Malúcia, a respeito da vida de Tiago, a gente sempre fala Pedro, Tiago e João, né? Pedro, Tiago e João, sempre aquele que estavam junto com Jesus. E a gente tinha uma expectativa grande em cima de Tiago, eu sempre tive uma expectativa grande em cima de Tiago quando eu era mais novo. Eu até achava que essa carta aqui de Tiago aqui tinha sido escrita por aquele Tiago lá de trás. Só que o Tiago foi o primeiro a ser decepado, né? Foi passado a fio de espada. Morreu primeiro. A gente vai ver a respeito de Estevão, era uma grande promessa, né? Mas morreu apedrejado. A gente vai ver a respeito de Pedro, preso, tão perseguido e morreu crucificado. A gente vai ver a respeito de Paulo. Paulo nunca pregou tendo sossego. E a chamada dele é: vai, porque eu tenho de dizer para ele o quanto ele há de padecer pelo meu nome. A chamada dele já era uma chamada para sofrer. Então você vê que a trajetória de Paulo toda. É difícil você encontrar um capítulo onde Paulo não está sendo perseguido, onde Paulo não está sendo caluniado, onde Paulo não está sendo confrontado, onde Paulo não está sendo chicoteado. Sempre Paulo está sendo perseguido. A chamada dele era aquela. Você vai ver a respeito de João, né? João tentaram de tudo. Quando não conseguiram fazer mais nada com ele, colocaram ele numa ilha, esqueceram ele lá, deixaram ele lá, sabe, numa ilha, exílio lá, excluso lá. Esqueceram João lá. Aquela era a trajetória de João. Aí, os outros apóstolos, muitos de nós não sabemos o que sucedeu com eles. Alguns falam, outras fontes contam a respeito das suas histórias, mas cada um teve uma trajetória diferente da outra. Cada um foi por um caminho, cada um andou por um percurso, cada um teve a sua área de atuação, o seu ministério específico, e cada um teve uma experiência de vida diferente da outra. Uns sofreram mais, outros sofreram menos, uns foram comidos por leões, outros foram decapitados, outros foram crucificados, sabe? E ao longo da história a gente vai vendo também na vida dos mais sérios, dos mais conhecidos aí, que uns foram mais perseguidos, outros tiveram uma vida um pouquinho mais tranquila, mas cada um com a sua história. Então eu não vou ter a mesma trajetória que você, e você não vai ter a mesma trajetória que eu, e assim por diante. Cada um tem a sua história, cada um tem a sua trajetória. Mas alguns vão passar por coisas difíceis na vida, como nós vemos na história desses homens. Vão passar por muitas dificuldades, muitas perseguições e muito sofrimento. Como eu disse, aquilo que Deus não faz, Deus permite. Às vezes Deus permite que a gente passe por dificuldades. E é por isso que eu digo que a vontade de Deus, ela é boa, ela é agradável e ela é perfeita, mas nem sempre ela é fácil. Jesus vai dizer assim: Senhor, ou melhor dizendo, Pai, se quiseres, passa de mim este cálice. Por quê? A humanidade, Jesus está dizendo, é pesado, é difícil, eu vou sofrer demais, vai doer demais. Contudo, seja feita a sua vontade. Até na oração do Pai Nosso, Jesus orando, ele diz: olha, quando vocês orarem, olha assim, seja feita a sua vontade, assim na terra como no céu. Então Jesus sempre nos ensinou a seguir e a viver a vontade de Deus. Porque o mundo passa, a sua concupiscência também, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Não esqueça disso. E aqui está dizendo, Paulo no capítulo 12, versículo 2, está dizendo que, de Romanos, que a vontade dele é boa, agradável e perfeita. É perfeita, é boa, é agradável, mas não é fácil às vezes. Na carta de Pedro, no capítulo 3, e no versículo 17, para nós finalizarmos, ele vai dizer algo para nós finalizarmos aqui. Ele diz assim no versículo 17, do capítulo 3 de 1 Pedro: porque é melhor que padeçais fazendo o bem, se a vontade de Deus assim o quer, do que fazendo o mal. Amém? É melhor que padeçais fazendo o bem, se a vontade de Deus assim o quer, do que fazendo o mal. Vou repetir de novo.
É melhor que padeçais fazendo o bem, se a vontade de Deus assim o quer, do que fazendo o mal. E Pedro aqui está falando para uma igreja perseguida, de uma igreja que estava passando por diversos tipos de sofrimento. E a mensagem de Pedro é melhor que vocês padeçam fazendo o bem, se a vontade de Deus assim o quer, do que fazendo o mal. Eu não sei o que cada um de vocês tem vivido, e o pastor Ed já orou aqui, já falou a respeito disso também, nos exortando e nos dizendo a respeito de nós não desanimarmos por nada, por maiores que sejam as nossas dificuldades, porque é melhor que você padeça fazendo bem, se a vontade de Deus assim quer, do que fazendo mal. A vontade de Deus é boa, agradável e perfeita. E o mundo passa, a sua forma de pensar, sabe, os seus pensamentos, a sua conduta, tudo aquilo vai passar. Mas aquele que faz a vontade de Deus, ainda que lhe custe algo, ainda que lhe doa, ainda que seja difícil, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Amém? Vou colocar de pé. Receba essa palavra no seu coração.